Bom dia, primeiro ano! Hoje nós vamos trabalhar no nosso livro de atividades e vamos retornar ao nosso assunto que nós estávamos falando em geografia. Estávamos falando sobre os diferentes tipos de moradias. Lembra que a gente viu vários tipos de casas? Os sobrados, os castelos, as casas feitas de gelos, que são chamadas de iglus, além das casas que são chamadas também de palafitas, as tendas, as ocas, entre muitas outras casas que nós vimos no decorrer desse livro que a gente trabalhou. Então, lá no nosso livro de atividade, vocês devem recortar as imagens das casas e associar o nomezinho de cada um, colando imagem e o nome da casinha embaixo. Tá? Depois, na página 69, tem um texto que diz assim, vou ler para vocês. Existem casas de todos os tipos. Casas na terra, casas no mar e castelos no ar. Casas feitas dos mais diversos materiais. Casas de fios, casas de barro, casas de palha. Casas de pau a pique e sapê. Casas de madeira, casas de tijolos, casas de doces e confeitos. Casas de pedra, casas de ferro, cimento e aço e casas feitas de esperança. Então, existem vários tipos de casas, como a gente já viu. Vocês devem ler esse texto novamente e depois pintar os nomes dos materiais que nós utilizamos para fazer as casas. Madeira, ferro, cimento, entre outros. Leiam, observem e nós já vimos do que as casas são feitas. Os materiais que vocês lembrar, vocês devem pintar no texto. Depois, vocês devem escrever quais desses materiais foram usados na moradia de vocês, pois nós já fizemos uma atividade também, onde a gente tem que dizer de que materiais foram construídos a nossa casa. Vamos lembrar também dos profissionais que constroem a nossa casa. Lembram que a prof enviou um joguinho da memória para que vocês realizem as atividades propostas? Nessa atividade, vocês devem indicar qual é o profissional que faz as atividades aqui. Por exemplo, quem é que coloca os vidros? É o vidraceiro. Quem é que realiza a pintura dos móveis? É o pintor. Então, vocês devem associar a letrinha A, B, C até a letrinha E de acordo com o que eles fazem, ok? E para finalizar, quem é o principal profissional que acompanha todas as etapas de uma construção de uma casa? Lembra que a gente falou? Se vocês não recordam, peguem um joguinho da memória de vocês, que vocês vão conseguir responder a questão proposta. Depois, nós temos dois anexos que nós vamos utilizar para identificar os tipos de casas. Nós temos vários modelinhos de casa aqui, estão vendo? Então, vocês devem utilizar a folhinha que está grampeada, destacar ela e recortar e colar no local adequado às casas. Vamos lá. Na primeira, diz assim, apartamentos são casas todas iguais, construídas uma em cima das outras, formando os prédios enormes. As casas são separadas por corredores. Barracos são pequenas casas construídas em favelas, sem permissão e em lugares perigosos, em morros ao redor de grandes cidades, feitas até de papelão e de sucata. Ocas são construções grandes, sem divisões internas, nem janelas, feitas de palha e taquara, que servem de moradia para os índios. Vocês devem ler todos esses itens aqui e depois recortar e colar, indicando qual é cada casinha que foi falada aqui na segunda imagem, tá certo? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre as casas, que vocês tenham gostado de conhecer os diversos tipos de casa também. Beijo, pessoal! Até a nossa próxima aula. Tchau!